Estamos começando mais um episódio do Bicast Profissões, para a gente falar agora, dessa vez, sobre relações internacionais, uma das carreiras mais buscadas aí entre os nossos alunos em relação aos vestibulares, né, em relação às carreiras aí que a gente tem identificado. O Bicast, ele vem com o objetivo de ajudar na tomada de decisão, tirar algumas dúvidas, falar um pouquinho sobre o que a gente vê na faculdade, como é que está o mercado de trabalho. Se você está na dúvida, por exemplo, RI é uma das possibilidades. Eu acho que esse papo é para você, para te ajudar. Eu acho que a gente vai conseguir esclarecer muita coisa. Então, esse projeto ele vem com essa função aí. Então, tomara que a gente tenha um papo que seja de grande valia aí para vocês. E, para isso, eu tô com a Giovana. Tudo bem, Giovana? Oi, Rodrigo. Oi, gente. Giovana, que é ex-aluna do AZ. O que me assusta muito é ela ter sido minha aluna em 2015. Isso me assusta também. É completamente assustador, porque parece que foi outro dia que a gente estava junto no AZ. Mas ela foi nossa aluna e tem uma trajetória para contar um pouquinho pra gente, já tá no doutorado. Isso também é assustador para mim, tá? Também é pra mim. Mas eu sou formada em Relações Internacionais pelo UFRJ. E aí, logo depois, eu decidi seguir carreira acadêmica, fiz o mestrado em Sociologia na UERJ. E agora eu tô fazendo um doutorado também em Sociologia na UERJ. Excelente. Então, Giovana tem muito a contribuir aqui com a gente, falar um pouquinho como é que foi a escolha, a relação, né, dentro das relações internacionais, assim, que é um curso que veio crescendo nos últimos anos, relacionado ali à galera de humanas, que muitas vezes está na dúvida, vou fazer história, vou fazer direito, apareceu relações internacionais ali, e isso começou a trazer cada vez mais gente para o curso, e falar um pouquinho sobre faculdade, o que a gente vai estudar, o que a gente vai ver, mercado de trabalho. Então, acredito que vocês vão ter muitas informações aí relevantes. Bom, assim, para a gente conseguir estruturar, vamos falar de passado, presente e futuro, né? Olhando lá para trás, você fez o terceiro ano com a gente em 2015 e decidiu fazer relações internacionais, mas na verdade não foi bem assim. E aí, conta pra gente como é que apareceu relações internacionais, por quê que eu tô te perguntando isso? Só para dar né, ampliar um pouquinho a ideia. Eu sou formado em geografia. Sempre fui um cara muito de humanas ali. Eu terminei o meu terceiro ano em 2006. Quase não se falava em relações internacionais. Eu não ouvia falar em relações internacionais. E eu tenho certeza que se tivesse relações internacionais, essa seria uma possibilidade que se abriria para mim. Porque é um curso que depois eu até busquei fazer uma pós nisso. Então, assim, 2015 ainda não era essa sensação, relações internacionais. Mas, então, beleza, só dando essa introdução, conta pra gente onde surgiu isso aí. Eu queria fazer medicina. Assim, tá ali. Muito perto, né? Muito próximo. Como muita gente no AZ veio com a ideia da medicina. Eu fui fazer AZ porque eu queria fazer medicina. Eu estava em outro colégio e escolhi fazer o AZ porque eu queria fazer medicina. E passei o terceiro ano inteiro estudando pra medicina. Então, tipo, biologia, química. Eu nem me imagino hoje estudando isso. Mas, tipo, biologia, química, eu sempre estudei pra fazer medicina. E aí, quando fiz Enem, fiz o UERJ, tirei uma nota boa na UERJ, fiz Enem, tirei nota boa no Enem e tal. Aí quando chegou o SISU, fui lá, botei medicina no SISU e aí Ainda tava medicina, lá no SISU ainda tava medicina. Ainda tava medicina, lá no final do ano ainda tava medicina. Eu já tinha, tipo, eu amava a aula de geografia, eu ficava, tipo, lá, um tempão discutindo coisa. Sempre gostei de estudar Oriente Médio, é o que eu estudo até hoje. Então, tipo, eu amava, mas eu sempre ficava, tipo assim, eu gosto, mas tipo... É um hobby, né? É um hobby, atualidade. É só um hobby. Eu quero mesmo fazer medicina. E aí, chegou o SISU, botei medicina no SISU, tipo, eu sempre fui muito ansiosa, passei mal logo depois do SISU, de ansiedade mesmo. E fiquei internada uma noite, assim, e aí, tipo, quando eu tava internada, eu vi um monte de gente que tinha, tipo, 4 anos a mais do que eu, assim, uma galera muito novinha, de madrugada, dando plantão. E eu cheguei em casa e falei, mãe, eu não quero fazer isso. Foi uma experiência ali que... foi uma experiência meio catártica, assim. Eu falei, eu não quero fazer isso. E aí tinha uma menina no AZ que queria fazer relações internacionais, que era a Tayane. Eu fiz faculdade com ela depois. E aí eu cheguei, tipo, conversando com ela e tal. Ela falou, cara... Eu falei, o que é isso? O que é relações internacionais? E ela começou a me explicar. Porque isso, eu sempre gostei de humanas, mas eu não me imaginava fazendo direito. Não era o que eu queria. Eu achava que eu não me imaginava dando aula, eu já faço doutorado, mas enfim. E aí eu comecei a pensar em relações internacionais. Cheguei pra minha mãe e falei que eu queria fazer relações internacionais. Foi contar essa novidade em casa. Contei essa novidade. Aí ela ficou meio assim, mas depois ficou tudo bem. Normal.
Mas aí foi isso, tipo, a Tayane me explicou o que era, eu comecei a entrar numa coisa meio píssica de procurar o que era relações internacionais, o que fazia, e eu me apaixonei, assim, e aí eu fiz, como eu já tinha colocado medicina no SISU, não dava pra trocar, aí eu fiz mais 6 meses de curso, no meio do ano, quando abriu o SISU de novo, eu coloquei RI e eu entrei na UFRJ. Mas foi meio sem querer, eu fui descobrindo muito o que era RI ao longo da própria faculdade, assim. E eu vejo algumas pessoas, claro, tem muita gente que chega no AZ decidido desde o fundamental, é medicina, acabou, e vambora e vai seguir. Mas tem muita gente que vem, e também quando a gente começa a conversar assim, é medicina mesmo? É medicina porque, assim, talvez você, né, trouxe alguma coisa, mas será que era mesmo, assim, né? Eu acho que não, assim, hoje eu vejo, tipo, quase todos os meus amigos queriam fazer medicina, então era uma coisa meio comum, assim. A minha mãe é da área médica, então, tipo, também tinha essa relação com a minha mãe. Eu cresci meio dentro de centro médico com a minha mãe e tal. Então eu só achava que era aquilo que eu queria fazer por conta dessa relação de família, assim. E por não saber muito sobre outras opções, então... Quando eu descobri RI, foi tipo um processo de autodescoberta também, assim. E aí você botou medicina no SISU, não conseguiu entrar. Vamos então... Aí, nesse processo você descobriu que não era mais medicina. E aí você iniciou o curso em 2016, já com a cabeça em RI. Já com a cabeça em RI. Quando eu entrei, eu já entrei para fazer RI. Aí eu entrei estudando muito para PUC, porque a PUC é muito boa em RI, e para as públicas, óbvio. Mas aí, na época, eu queria ou a FRJ ou a PUC. E a PUC, a prova era mais diferente, eu fiquei estudando mais pra PUC, mas acabou que eu nem fiz nenhuma prova naquele ano, eu só passei no meio do ano com a nota do SISU já. Vou quebrar o protocolo, eu tô perguntando isso, mas eu lembro exatamente desse processo, porque eu fui professor da Giovana, e eu lembro quando ela começou o curso e falou assim, Rodrigo, tem uma novidade, não é mais medicina. Eu falei, olha, coisa boa, eu o quê? Relações internacionais. Eu falei, olha, já contou essa novidade em casa? Já, como é que tá o processo? Mas eu lembro quando você fez um pouquinho lá do curso já falando de RI, a gente, né, conversou sobre isso, eu falei como eu tava olhando também para RI, já descobrindo também o curso, que estava crescendo, comecei a ouvir algumas pessoas a falarem sobre isso. E eu mudei completamente o meu método de estudo na época, né? Porque era muito focado em, tipo, biologia e química. Eu acho que na época você era coordenador acadêmico, né? Foi meu primeiro ano como coordenador, em 2016. E aí, tipo, a gente mudou meu plano de estudo pra eu focar mais em outras coisas. E era muito mais legal a gente estudar pra RI. Eu tava muito feliz que agora eu tava estudando pra RI, assim. Vamos estudar geopolítica, globalização. Era muito legal. História. Era muito Guerra mais legal. Fria. Isso é humanas, né, gente? É muito mais legal. Bom, e aí, beleza, passou no SISU 2. Então, você tinha a nota do SISU, que você estava estudando para medicina, tinha uma nota legal, já conseguiu entrar em RI na UFRJ. Já entrei direto, assim. E escolhi a UFRJ. A UFRJ sempre foi a faculdade dos meus sonhos, assim, sempre quis estudar lá. E aí eu lembro que quando eu entrei no SISU, estava escrito que era no fundão. E aí minha mãe ficou super nervosa porque era no fundão à noite. Aí a minha mãe ficou tipo assim, meu Deus, você vai pro fundão à noite, eu morava no Recreio. Perigoso ali. Do Recreio pro fundão, é um trajeto considerável. Bem longe. Aí depois eu descobri que não era no fundão, era na Praia Vermelha. Igualmente longe, mas um caminho muito mais tranquilo, e já tinha metrô na Barra e tal, então era mais tranquilo de ir. E aí eu comecei a faculdade em 2016.2, e tipo, eu me apaixonei por RI desde o começo, assim. Até hoje, eu sempre falo que, tipo, eu não teria feito outra faculdade que não fosse Relações Internacionais, ainda que eu faça doutorado em Sociologia, assim. Mas, e aí, quando você entrou na faculdade? Fala um pouquinho da faculdade, porque eu acho que a galera tem muita dúvida, assim. O que eu converso, às vezes, um pouco com o pessoal, quando vem a dúvida, relações internacionais e tal, eu converso com eles porque tem uma galera que vai pensar em relações internacionais porque, eu quero estudar os conflitos do Oriente Médio, quero me aprofundar sobre as guerras que acontecem. E eu falo, gente, é um curso muito teórico. Você vai construir uma base teórica, você vai flertar com a filosofia, com a sociologia, com o direito internacional. Você vai construir toda uma noção do que é Estado, do que é território, do que é... Né? Então, tem uma base muito teórica a partir do momento que você vai aí depois desenvolver os temas, né? Então, não é só uma coisa que... Não é aquela aula do colégio que você, né, vai ver falando sobre a construção da União Europeia. Olha, que legal. Calma aí. Não. Né? Você vai construir... É bem teórico o curso, né? É muito teórico. Inclusive,
Pra mim isso foi ótimo porque eu segui carreira acadêmica, mas muitos amigos reclamavam disso porque trabalhavam com comércio exterior, que é uma área mais técnica. Então, tem uma coisa que eu acho que é interessante falar, que os cursos de RI mudam muito dependendo da universidade em que você está. A UFRJ e a maior parte das universidades públicas, RI é muito teórico, porque é muito pautado ou em seguir uma carreira acadêmica ou em seguir para a prova do Itamaraty para fazer diplomacia. Então, o curso de RI da UFRJ, a grade era montada a partir da grade da prova de diplomacia do Itamaraty. Então, eu tive aula desde direito internacional, eu tive 4 direitos internacionais, eu tive 5 economias. Caramba! Muita economia, gente. Mas eu tive aula de contabilidade, eu tive aula de inglês e espanhol, muita aula de história, então formação do sistema internacional moderno, evolução do sistema internacional moderno, aula de sociologia, filosofia e aulas um pouco mais específicas, teóricas, né? Então, teoria de relações internacionais 1 e 2. Então, eram aulas sempre muito teóricas. Muita política ali, Estado, coisa território. Política, ciência política, eu tive também, geopolítica. São aulas muito legais, assim, até economia, tipo, são aulas muito legais. Na época que eu estava fazendo RI, não tinha um instituto dentro da UFRJ, hoje tem. Então, a gente tinha aula com professores de vários institutos diferentes. Então, eu tive aula com grandes nomes da economia, com grandes nomes do direito também, porque eram professores que vinham dessas outras faculdades para dar aula pra gente. Hoje em dia, RI tem um instituto específico com concurso direto para ele, né? Mas na minha época era diferente. Então, a gente tinha aula de coisas muito diversas, assim. Então, você tem primeiro quase que um ciclo básico ali, que você vai aprendendo um pouco essa parte mais teórica do que é relações internacionais, o que isso significa, de onde veio essa disciplina. E aí, depois, você, a partir das específicas, né, que você tem que ir escolhendo, das eletivas, você vai se direcionando para áreas diferentes, assim. E aí, isso tem muito a ver com a faculdade que você vai fazer, mas também com essas específicas que você vai escolhendo e com os estágios, essas coisas do meio da faculdade para frente, as pessoas vão se direcionando um pouco mais para a área que elas escolheram fazer. Uhum. E aí, o UFRJ tem uma base mais teórica, né? Uhum. E aí a galera que está se preparando, por exemplo, você falou da UFRJ e das faculdades públicas no geral, né? Tem essa base mais teórica ali. E a PUC também. A PUC é bem parecida com as universidades públicas. Porque hoje tem os cursos de RI começaram a abrir mais também em faculdades particulares, né? E aí tem foco, às vezes muda um pouco o foco. Né? Muda bastante, assim. Tipo, eu tenho amigos que fizeram IBMEC, BMR, outras universidades particulares, PUC e várias universidades públicas, assim. E a maioria das pessoas que faziam estágio, quando estavam estudando comigo, faziam estágio em comércio exterior. É uma das áreas que mais tem vaga, porque é muito diversa. Você pode trabalhar em coisas muito diferentes. E a UFRJ ela tem muito pouca coisa sobre comércio exterior. Você só vai ter bem no final uma disciplina sobre comércio exterior e de administração de empresas. Mas outras faculdades, como a IBMEC e a IBMR, já são muito voltadas para isso. O foco é quase 100% em comércio exterior e administração de empresas. Inclusive, eu acho que em uma das duas, Relações Internacionais e Comex. Tipo, junto, assim, o curso. Então, elas são muito mais voltadas para essa questão empresarial e de administração. E aí, as pessoas que estudam nessas universidades normalmente seguem mais para essa área. É muito mais comum a galera que estuda na pública ou na PUC seguir essas carreiras, tipo carreira acadêmica, ou estudar para diplomacia, porque tem uma base muito mais teórica. Assim. Uhum. E, bom, faculdade, você vai fazer lá, tem uma base teórica muito grande. E hoje, como o RI ele vem sendo mais descoberto pelas pessoas, muita gente ainda tem dúvida, né, em RI. Inclusive, também quebrando um pouquinho o protocolo, muita gente me procurou. Rodrigo, eu tô em dúvida em fazer RI. Deixa eu te passar um contato aqui, tem uma pessoa chamada Giovana, conversa com ela que ela vai... E muita gente já foi falar com a Giovana, de fato. A Giovana sempre se mostrou muito solícita em conversar sobre isso. Pode vir falar comigo, gente. Parece que gosta de falar de RI, pelo visto. Sim. E aí, assim, muita gente preocupada com a questão do mercado de trabalho. Por quê? Uhum. O que eu escuto muito, e aí você pode me corrigir, tá? Porque é uma noção, pelo menos dos jovens aí que estão aí. Pô, vou fazer RI. Ou eu vou seguir a carreira acadêmica, ou eu vou para Itamaraty, ou eu vou para comércio exterior. E aí na cabeça das pessoas pô, se eu vou pro Itamaraty, para fazer prova para diplomata, não necessariamente eu tenho que ser formado
em relações internacionais. Eu, por exemplo, Rodrigo, como geógrafo, eu posso fazer. Eu fiz direito, eu posso tentar fazer a prova. Se eu for para comércio exterior, se eu fiz administração, se eu fiz engenharia de produção, se eu fiz outros cursos, eu também tenho essa possibilidade, tendo ali 1, 2, 3 línguas, eu consigo trabalhar nisso também. Então eu estou concorrendo com outras carreiras. E aí isso tem gerado uma preocupação em termos de mercado de trabalho. Né? Como é que você vê isso? Assim? Porque eu já vi, cara, mas eu queria fazer RI, mas eu vou ter emprego? Eu escuto muitas vezes essa pergunta, hein? Gente, a coisa que eu mais ouvia quando eu tava fazendo faculdade era assim, eu faço relações internacionais, mas o que você faz? E, tipo, você vai trabalhar com o quê? E por muito tempo, tipo, eu não sabia também, inclusive ao longo da faculdade, assim, não é dado o que a RI faz, porque não é uma profissão que nem, tipo assim, você é médico, você faz medicina, você é médico, você faz direito, você é advogado, você faz RI, você é internacionalista, que não é uma profissão associada a um ofício, assim. Então, é difícil mesmo, mas também o legal de RI é que você pode trabalhar em muitas áreas, tipo, áreas muito diversas e muito diferentes, assim. Eu tenho amigos que, tipo, estão fora do país trabalhando com internacionalização de empresa. Então, tipo, isso é uma coisa que quem faz em RI costuma trabalhar. Tipo, uma empresa brasileira quer ir para fora. Tipo, várias empresas brasileiras, várias marcas brasileiras estão se internacionalizando. Eu tenho uma amiga que trabalha no ramo da moda fazendo isso, tipo, internacionalizando marca. Isso é uma coisa que quem faz em RI faz. Tem gente que trabalha com RH, nessa parte mais administrativa e tal. E tem gente que trabalha com comércio exterior mais hard, assim, tipo, tirar container de um lugar, mandar para outro e essa dinâmica de logística. Exato. Essa dinâmica logística. E hoje em dia isso é uma coisa que é uma área que está crescendo muito, assim, esse processo de internacionalização e de nacionalização de várias empresas. Tipo, o Brasil hoje é um dos países que mais cresce com relação a isso. Então, tipo, essa é uma área que tem crescido bastante. Mas, para além disso, tipo, eu tenho amigos que trabalham realmente em áreas muito diferentes, assim. Tem muita gente que dá aula, tem muita gente que trabalha na área acadêmica, tem muita gente que trabalha em instituto de pesquisa, e isso eu acho bem legal também. Tipo, quem trabalha com pesquisa não precisa só ser acadêmico e dar aula em universidade, sabe? Tipo, tem muita gente que trabalha em instituto de pesquisa privado, em instituto de pesquisa que é do governo, mas que, tipo, você não precisa necessariamente estar dando aula em universidade. E eu tenho alguns amigos que trabalham com isso. E a área da diplomacia, ela também não é só o Itamaraty, assim. Existe uma coisa chamada paradiplomacia, que é muito comum. Tipo, por exemplo, quando o Rio de Janeiro teve as Olimpíadas, os acordos para as Olimpíadas não eram nacionais, eram com o Rio. Então, tipo, tinham pessoas que eram internacionalistas que estavam trabalhando com o governo do Rio de Janeiro, com secretarias do Rio de Janeiro, nesse processo de diálogo com empresas de fora, com governos de fora, porque você pode trabalhar não só, tipo, de forma estatal, então, com diplomacia de forma estatal, mas também dentro dos estados, dentro de município e tal. Tem muitas formas de você trabalhar com diplomacia que não é só, tipo, no Itamaraty, assim. E aí, você vê que a galera geralmente vai buscar uma especialização, porque eu vejo a RI como um curso bem generalista, né? A gente tem uma base teórica grande, você cria toda uma lógica, como você falou, vai estudar filosofia, vai estudar sociologia, vai estudar teorias do Estado, teorias das relações internacionais. E aí, quando você vai para uma determinada área, eu vejo que algumas pessoas, inclusive, até fazem caminhos diferentes, né? Ou faz uma faculdade, depois faz uma especialização em RI, ou faz RI e depois vai fazer alguma coisa relacionada à gestão quando está em comércio exterior, né? Alguma coisa mais relacionada à administração, ou direito também, né? Eu vejo bastante, assim, tipo, quase todo mundo faz uma pós em alguma coisa. Eu acho que isso não é exclusivo de RI, inclusive, tipo, isso é uma demanda do mercado hoje em dia, mas quase todo mundo faz uma pós um pouco mais específica, né? Porque isso, como é um curso muito amplo, você aprende sobre muita coisa, é muito bom porque te dá uma visão um pouco global, assim, sobre problemas, sobre questões, assim, tanto questões sociais quanto questões econômicas, te dá uma visão global, mas ao mesmo tempo é global demais, então você também precisa, tipo, direcionar um pouco mais quando você vai trabalhar numa área. Então é bem comum a galera fazer... E eu vejo abrindo um caminho na mídia também, né? Muita gente, muitos comentaristas de relações internacionais hoje em dia, né? Muito. Tipo, muitos são professores de universidade, né? Que fazem mas muita gente vai trabalhar com jornalismo, assim, ser colunista, e coisas nesse sentido, que aí você acaba
expandindo um pouco mais, conseguindo trabalhar com essa coisa um pouco mais de análise. Analista de relações internacionais é uma profissão. Sim, então também tem essa área. E aí, analista de relações internacionais, por exemplo, pode trabalhar tanto, tipo, em jornal e tal, mas também, tipo, mercado financeiro. Precisa de um analista de relações internacionais. Essas coisas assim, tipo, quase toda empresa que se expande, que precisa de olhar para fora, tipo, tem alguém que trabalha com RI dentro dela, assim. O problema do analista de relações internacionais que eu vejo é que todo mundo tem uma opinião sobre o que está acontecendo, né? Não, tá tranquilo, eu sei o que está acontecendo. O lado X está errado e acabou, né? É isso também, tipo... Relações internacionais é uma coisa bem ampla. E, enfim, ao longo da carreira, você normalmente vai se especializando em alguma área, em alguma região, em algum tipo de conflito, por exemplo. E aí, esse é um problema de RI até dentro da academia, assim. Tipo, RI é muito amplo, e foi por isso que eu fui para Sociologia. RI é muito amplo e tenta olhar para tudo, assim, de uma vez só. O que é sempre um pouco complicado, assim, que as coisas têm mais nuances, mais questões... Mas eu acho importante entender essa dinâmica geral para depois você especificar, sabe? Eu vou até te perguntar teu caso mais específico, que você foi para mestrado, doutorado em sociologia. Mas no meu caso, rapidamente, assim, eu dando aula de geografia, eu fiz na UF. E geografia é um curso que também é muito teórico, né? Então a gente não é igual ao colégio que a gente vê vários temas. A gente vai discutir, no Urbana, por exemplo, a gente vai discutir direito à cidade, a gente vai discutir segregação a fundo, a gente vai discutir favelização a fundo e tal. Então a gente, né, trabalha de maneira muito teórica. E eu não tive muitas disciplinas na faculdade para aprender sobre a história da África, para aprender sobre a história do Oriente Médio, para essas coisas mais internacionais. Quando eu comecei a dar aula, eu precisei estudar muito por conta própria. E chegou um determinado momento que eu olhei e falei assim, cara, eu quero me aprofundar um pouco mais, sabe? Eu estou dando aula sobre isso e eu tenho uma visão, eu entendo o processo, mas tem muita coisa ali, muitas nuances. Assim, às vezes eu pegava uns textos para ler, mas calma aí, tem uma questão aqui que né, que é histórica, eu preciso me aprofundar um pouquinho mais nisso, né? Da cabeça, só dando um exemplo qualquer, assim, da cabeça do Putin com a Ucrânia, aí não vou entrar em juízo de valor, mas assim, é a ideia da grande Rússia, mas que grande Rússia é essa, assim? Eu preciso ir na história para entender por que ele tem na cabeça essa lógica de que a Ucrânia nem deveria existir. Quando eu vi um discurso do Putin assim, a Ucrânia nem deveria existir. Mas de onde ele tirou isso, assim? Ele é só um louco que tá falando que... Não, calma aí, tem um lance lá atrás. E aí eu fui para pós-graduação em Relações Internacionais, mesmo que fosse lato sensu ali, uma especialização rápida, porque eu queria saber mais sobre isso, né? E aí eu fui me aprofundar nessas questões. E aí você vai estudando, você fala, caraca, eu não sei nada de Rússia. Mas as pessoas, todo mundo tem uma opinião muito fácil, assim, né, sobre a Rússia. E eu falo, caraca, a galera de relações internacionais tá lá estudando, tentando, cara, o negócio é todo complexo, vamos analisar o conjunto. Não, isso aqui é assim, pô. Né? É muito assim. E o próprio curso de RI, assim, ele é muito eurocentrado, assim, ele parte do princípio de que as relações internacionais começam na Europa, e aí, enfim, quem tem interesse em outras regiões, tipo, eu sempre estudei Oriente Médio, então, quem tem interesse em outras regiões vai estudando um pouco mais, puxando uma eletiva aqui, uma eletiva ali, para estudar essas outras perspectivas, assim, mas, tipo, na faculdade inteira eu não tive uma disciplina de História da África, e nem eletiva, tipo, não tinha. Eu não sei se hoje já tem, assim, eu acredito que sim, eu espero que sim. Mas é muito eurocentrado e é sempre muito generalista, assim. E a gente nem deveria estar falando em história da África, porque a África é tão diferente dentro dela que você tem várias histórias ali e a gente não conhece nada, né? Conhece nada. Mas enfim, no teu caso, mestrado, doutorado, porque dentro da faculdade, de acordo com os teus objetivos, do que você foi construído, você... enxergou esse caminho? No terceiro período eu comecei a fazer pesquisa. Tipo, eu entrei na faculdade num momento de muitos cortes. Então, não tive bolsa, não tive nada, mas eu comecei a fazer pesquisa. E aí, me apaixonei por esse processo, assim, e fui fazendo. E eu sempre estudei gênero, sempre estudei mulheres dentro do Oriente Médio, no caso. E aí... Em RI tem hoje uma área muito crescente de gênero, tipo, é uma coisa que cresce muito nos últimos anos, tem muita gente estudando isso, mas ainda tinha algumas coisas que me incomodavam, assim, por ser muito amplo, eu queria aprofundar um pouco mais e conseguir
mais ferramentas analíticas, assim. E aí a minha orientadora da graduação, ela era socióloga. E aí eu comecei a adentrar um pouco nessa coisa mais de sociologia, tentando entender um pouco mais o que era essa relação entre sociologia e RI. E aí decidi fazer um mestrado em sociologia, e aí segui no doutorado no mesmo lugar, mas muito com esse objetivo de ir aprofundando um pouco mais, uma coisa que no começo para mim era muito ampla e que eu fui aprofundando. Mas eu vejo que hoje, tipo, tem pessoas que estudam comigo que são de áreas muito diversas, assim. Hoje eu vejo que ter feito relações internacionais me faz ter uma visão um pouco mais global das coisas, inclusive até hoje minha pesquisa é comparada, assim, que te faz ter uma visão um pouco mais ampla de como, tipo, dinâmicas globais funcionam, que outros cursos não te dão, assim. Então eu gosto muito de RI até hoje por conta disso. Legal. E aí, isso te auxiliou nas tuas pesquisas, em mestrado, doutorado, questão de gênero. Até hoje eu estudo Oriente Médio, tipo, estudo Palestina e uma relação entre Rio de Janeiro e Palestina, tipo, como que essa relação se dá. Mas é isso, eu sempre falo que, tipo, eu não abro mão de estar estudando Oriente Médio, que é uma coisa que meio que, tipo, passa por toda a minha trajetória, minha dissertação foi sobre isso. Mas também não abro mão de, tipo, ter essa coisa um pouco mais específica e direcionada que a sociologia tem, assim. Bom, muito bom. E vai dar aula? Se tudo der certo, né? Vai encarar a sala de aula? Eu já dei aula na FGV, já dei aula na própria UERJ como estágio de docência e tal, mas o meu objetivo final é passar num concurso. Hoje estamos gravando aqui em abril de 2024, só para dar uma referência, tá fazendo doutorado na UERJ. Na UERJ. Ali no Maracanã? Não, é no IESP da UERJ, no IESP. Que é em Botafogo. Sim. Aí eu tô no segundo ano do doutorado, tem mais 2 anos aí. Tem um tempinho ainda pela frente. Graças a Deus. E aí, se tudo der certo, eu vou passar no concurso e aí dar aula em universidade, assim. Tipo, é o que eu sempre quis fazer. Então, você seguiu mais a carreira acadêmica, mesmo dentro das relações internacionais. Mas mesmo dentro disso, tipo, eu sempre fiz pesquisa, essa coisa que eu falei dos institutos de pesquisa que tem privado. Tipo, eu sempre trabalhei com instituto de pesquisa privado. Então, isso é bem legal também, de ter essa dimensão. Eu tenho várias amigas que, tipo, seguem carreira acadêmica, mas não querem dar aula. E elas fazem pesquisa, tipo, trabalham com pesquisa. Beleza. E uma dúvida que eu escuto às vezes assim, relações internacionais, beleza. O inglês é básico, né? Óbvio. Né? Claro, qualquer profissão, na verdade, né? A gente, em outros episódios, a gente já falou de engenharia, a gente já falou de outras situações, cara, é básico. Que, assim, chegou na faculdade, inglês e espanhol pelo menos? Eu tive aula de inglês e espanhol, eu tava na grade. Tinha, né? Porque aí, enfim, a universidade pública também tem muitas questões, né? Tipo, tem pessoas de classes sociais muito diferentes, o inglês não era algo dado para todo mundo, e aí, por conta disso, tinha uma demanda muito grande para se ter inglês na grade, e a gente teve. E aí era inglês e espanhol. E a maioria das pessoas fazia uma terceira língua. Então, para quem quer seguir diplomacia, por exemplo, o francês é muito importante, cai na prova do Itamaraty. Então, e não é fácil. E não é fácil, é um francês bem difícil. Então, o francês é muito importante. E, normalmente, quem gosta de estudar outras regiões, tipo, fala a língua da região. Então, tipo, eu sempre estudei árabe, eu tinha amigas que estudavam Ásia e que estudavam mandarim, ou que estudavam japonês. Bastante também. Então, normalmente, estudantes de RI tem uma pira com idiomas, assim. Tipo, todo mundo quer ser poliglota e fica estudando um monte de língua ao mesmo tempo. Mas é bem legal, assim. Tipo, sempre tem. E na própria universidade, eles vão te dando ferramentas para você conseguir, tipo, ir acompanhando esses idiomas. Sim. Mas o inglês é muito básico. Assim. Não, imagino. E pra gente fechar, nosso tempo tá estourando aqui. Mercado de trabalho, olhar para o futuro. Eu sei que você é mais otimista, né? Eu vejo que algumas pessoas ali têm um certo receio, porque em qualquer profissão, assim, eu acho que relações internacionais não é tão atingido quanto outras profissões mais técnicas ali de mercado, mas a gente está discutindo, assim, mudança de mercado de trabalho, tecnologias, inteligência artificial. Você vê isso impactando, você vê o mercado de trabalho de alguma forma mudando ou se ampliando? Como é que você está vendo isso? Se a gente tivesse que fazer uma projeção assim para a galera. Olha, eu acho que eu sou uma grande otimista, mas eu também acho que, tipo, a expansão da tecnologia, ela também expande a necessidade de uma análise crítica das coisas, assim. Então,
é isso. Quanto mais, ainda que a gente tenha muita inteligência artificial, alguém tem que olhar o que aquela inteligência artificial tá fazendo e tá falando. O ChatGPT, ele não vai resolver todos os seus problemas, não vai te dar todas as respostas de maneira correta. Muitas vezes ele te dá várias respostas erradas, assim. Então, tipo, é muito importante que a gente aprenda e acompanhe essas mudanças. Então, hoje, tipo, além de ChatGPT, tem várias inteligências artificiais, por exemplo, que resumem artigo, resumem texto. Isso é ótimo para quem está, tipo, desenvolvendo uma pesquisa, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, tipo, alguém tem que pegar todas aquelas informações e fazer alguma coisa com aquilo. E aí, essa virada analítica precisa de um pensamento humano fazendo aquilo que... Eu, sinceramente, vejo o campo de RI crescendo muito, assim, ao longo do tempo. Tipo, além de ter um interesse muito maior das pessoas, tem um reconhecimento maior da profissão. E o Brasil hoje, tipo, é um país que cresce muito nesse processo de internacionalização que a RI está acompanhando, sabe? Então, eu vejo um mercado muito crescente, assim. Quando eu entrei na faculdade, a galera não sabia muito bem o que fazer quando terminasse. Hoje eu já vejo uma galera que entende o que fazer, que vê... As empresas sabem o que um profissional de RI faz. Antes não fazia. Quando eu entrei, não sabia, sabe? Então, tipo, a gente tinha que entrar meio... Você entrou meio naquela situação assim, cara, vou ver qual é, né? Assim, foi porque eram poucas turmas, né? Eu entrei numa das primeiras turmas da UFRJ, era muito recente, assim. Então, as próprias empresas não sabiam o que um profissional de RI fazia. E hoje em dia elas sabem. Então, eu vejo mais, tipo, essa expansão. Normalmente, as vagas incluem RI em várias empresas diferentes. Na própria academia, tipo, a RI tem se tornado cada vez mais reconhecida. Então, eu vejo muito essa expansão do mercado de trabalho para RI, assim. Pô, maravilha. Com essa palavra de otimismo, a gente vai encerrando. E eu vejo que, assim, um lado negativo e um positivo é que, assim, negativo é que o Brasil, ele é pouco integrado ao mundo quando a gente compara outros países, né? Se a gente pensar, por exemplo, o Brasil, a inserção na globalização. Mas o lado positivo é que, então, a gente tem muito caminho a percorrer. A gente tem para onde crescer. Exato. Né? Então, maravilha. Bom, espero que tenha ajudado. Muitas informações aqui, acho que foi um podcast muito rico. Muitas coisas, metodologia, faculdade, teoria, mercado de trabalho, possibilidades. Então, para quem está pensando em RI, tá pelo menos no horizonte, eu acho que tem muito material aí para vocês analisarem, pensarem com carinho. Então, esse é o objetivo mesmo do podcast, dar um pouquinho mais de subsídio para pensar e escolher a carreira, que é uma decisão tão importante aí para vocês. Muito obrigado, Giovana. Obrigada a você. Valeu, gente. Beijo.